Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Espaço do Esporte. Meu nome é João Azeredo e estou aqui todas as segundas e sextas-feiras junto com o meu time de comentaristas, falando sobre tudo que de melhor aconteceu nos últimos dias do mundo esportivo. E hoje recebo o Gustavo dos Santos. Gustavo, tudo bem? Olá, tudo bem? Pedro, seja bem-vindo. Obrigado, João. Saudações aí pro Gustavo também. Bora falar de futebol. Bora. Hoje os nossos assuntos é basicamente futebol e a gente vai começar falando de Manchester City, que até adiou um pouquinho sua conquista, mas ela viria de qualquer forma e veio. O Manchester City foi campeão inglês no meio dessa semana. O City não entrou em campo, mas o United, que tinha um jogo a menos, acabou entrando até com um time alternativo e foi derrotado em casa pelo Leicester. Dessa forma o City se consagrou campeão com 3 rodadas de antecedência. O City tem 80 pontos, 10 pontos na frente do segundo colocado, que é o United, que não alcança mais. Pedro, como você vê esse Manchester City, que também está na final da Champions, fará a final inglesa contra o Chelsea, que foi pela terceira vez em 4 anos campeão inglês? O City teve uma época da temporada lá pro meio que a gente pensou que eles iam bater todos os títulos assim, né? Acabou foi campeão da Copa da Inglaterra, né? Não conseguiu chegar à final da FA Cup por causa do Chelsea, mas é surpreendente, assim, se o Bayern foi o melhor time da temporada passada, é indiscutível que nessa temporada o time mais avassalador foi o City do mundo, assim. E o título, assim, inteiramente justo, uma campanha muito boa, assim, com série de vitórias impressionante. E, mais uma vez, aí, o Guardiola, 3 de 5, né? Ganhou 3 das 5 Isso. Premier Leagues que ele disputou com o City. Impressionante. Inclusive o Guardiola é o terceiro time que ele é tricampeão de ligas. Foi tricampeão com o Barça, tricampeão com o Bayern e agora tricampeão com o City. Mais números e recordes que esse treinador incrível ganha. Gustavo, como você vê esse City, que eu acho que tem o De Bruyne como grande destaque, e um artilheiro curioso nessa Premier League, que é o Gundogan, o artilheiro do time na competição com 12 gols. Como você viu essa campanha do City na Premier League? Foi uma campanha excepcional, né? 25 vitórias, apenas 5 derrotas e 5 empates. Mereceu ganhar, né? 10 pontos na frente do United, com muita folga e com destaque do De Bruyne, como você falou. Essa essa campanha do City teve o City em determinado momento, ali logo no começo do campeonato inglês, alguns times oscilando. O City chegou a ficar em 13º. Boa parte desses empates e derrotas aí que o Gustavo citou foram lá no começo. Depois teve uma sequência espetacular, como o Pedro falou, e ficou inatingível, né? Quem quiser falar sobre, vocês veem alguma possibilidade de alguma hegemonia no campeonato inglês, como aconteceu e acontece em outras ligas recentemente? Ou esses 3 títulos dos últimos 4 anos do City vai passar e outro time vai, como costuma ser na Inglaterra, equilibrado? Ou vocês acham que o City pode alavancar aí, fazer uma era parecida com a que o United teve com o Alex Ferguson? Eu ia falar isso, né? Que na Premier League a gente já viu isso com o Ferguson. Mas assim, acho que depende para onde o Liverpool vai na próxima temporada, né? Porque teve uma sequência bem ruim. O time parece que não estava encaixando, já muito bem encaixado, não estava rendendo. Desculpa. Só que eu acho que a maior pedra no sapato dos próximos anos do City, para ele construir essa hegemonia, tá, na minha opinião, hoje, olhando para o que está acontecendo com as equipes, seja o Chelsea. Isso porque o Chelsea voltou a investir no começo da temporada e já montou o esquadrão, já chegou ao final da Champions, né? E o Chelsea, como é muito rico também, está montando um projeto muito legal a longo prazo, né? Com jogadores muito jovens e muito talentosos. Então, assim, eu acho que tende os próximos anos ao City continuar no topo, mas eu também vejo o Chelsea chegando. Eu não sei como é que vai ser o Liverpool agora. Talvez passe por alguma reformulação, não sei como é que eles vão fazer. Não sei se desgastou muito o modelo de jogo, apesar de achar o Klopp excelente técnico.
E também vejo legal o Manchester United. Acho que o Bruno Fernandes se tornou muito mais do que todo mundo esperava dele, né? E se o Manchester fizer algumas contratações, pode ser que contrate, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, eu acho que ele pode ser uma pedra no sapato do City aí, que vai ser o time a ser batido, né? Um projeto melhor, muito, muito forte, já encaixado, mas eu não acredito que seja uma hegemonia tão descolada dos outros como, por exemplo, foi o Manchester do Alex Ferguson. Gustavo, Tenho nem muito o que falar, né? O Pedrão falou tudo. eu acho que o City. Eu concordo com boa parte, ou quase tudo que o Pedro disse também. Porque o City tem um projeto bem bom, assim, e já conquistou 3 dos últimos 4 títulos. Acho que o Chelsea é grande candidato a. Porque eu acho que o Chelsea fez mais do que se esperava nele nessa primeira temporada com essas contratações, chegando à final da Champions. A tendência é que esse time evolua. O United volta a se colocar com algum poderio, pode ser campeão da Liga Europa, queira ou não, é um título europeu, não é o do tamanho do United, mas é um título europeu. E aí tem que ver como é que esse Liverpool se foi só uma sequência ruim no meio de um campeonato que acabou atrapalhando, ou se realmente teve um desgaste, vai precisar de uma reformulação, vamos ver como é que o Liverpool vai se comportar. E acho que não foge muito disso. Ô, João, O Tottenham, pode falar. e pensando no Liverpool, né? Se o Klopp sair, pode ser que o Gerrard venha a ser técnico. E ele sim, ao contrário do Lampard, que não foi muito bem, assim, O ele Arteta também tá. não vai bem no Arsenal. Então, mas só que o Gerrard tá fazendo um trabalho muito bom, né? Então, assim, No Rangers, e- realmente. então pode ser que talvez a diretoria do Liverpool, com essa oscilação, entendendo talvez que tem que fazer uma refrigeração no elenco, contrate o Gerrard. E aí eu já acho que eles vão querer investir bem, porque é o Gerrard, e eu acho que pode ser que seja mais um aí no sapato do City. É uma possibilidade. O Klopp, inclusive, disse, eu não lembro quando que é, não lembro agora quando que ele planejava, mas que ele tem um período aí que ele quer parar e depois ver se vai retomar a carreira como treinador ou não. Acho que é no final do contrato dele com o City, que acho que não é agora, com o City, com o Liverpool, que não é agora, mas pode ser que o Liverpool opte por isso. De resto, como eu estava dizendo, acho que não tem outros times. Algumas equipes com alguma tradição voltam a aparecer ali. Eu acho que vai disputar, continuo falando não mais de título agora, mas de campeonato inglês mesmo. O Aston Villa volta a se estabelecer na primeira divisão, faz uma boa temporada, tende a crescer, tem no Greenish, se não perder ele, uma peça importante. O West Ham faz um bom campeonato, o Leicester já está estabelecido faz um tempo. O Tottenham e o Arsenal precisam melhorar, vamos ver se o que o Arsenal vai planejar para a próxima temporada, se o Tottenham vai ser mais agressivo no mercado, né? Porque se não formar um time que dê suporte a Harry Kane e Son, vai perder os dois, né? E, inclusive o Harry Kane é o artilheiro da Premier League, um dos líderes em assistência. E o Enfim, líder em ainda falando... assistência. Oi? E o líder em assistência. 3 assistências. Exatamente. É, ele é o 10 e o 9 do Tottenham, ele é meio time. Incrível, jogador completo. Enfim. E falando ainda de campeonato inglês sobre o resto da tabela, os rebaixados são o Fulham, o West Bromwich e o Sheffield. Isso já está definido. Dos times que subiram, 2 caíram, mais o Sheffield e apenas o Leeds United que ficou. O Leeds faz uma campanha muito boa, ficou ali em 10º. Assim como o Aston Villa também fez uma campanha bem regular, o Wolverhampton foi um pouco abaixo, o Arsenal e o Tottenham foram bem abaixo. Ainda tem algumas chances ali de disputar vaga em Liga Europeia, mas será difícil. Eu considero a temporada do Leicester surpreendente. O Leicester, mesmo que perca algumas peças, tem ali no James Vardy a grande referência, mas perde uma peça aqui, outra ali, e tem conseguido se manter no topo do futebol inglês durante todos esses anos. E aí o West Ham, acho que é a grande surpresa da temporada, faz um belo campeonato. Enfim, alguém quer acrescentar mais algo sobre a Premier League? Não. Não. Eu tô gostando do Rafinha, do Leeds, hein? O brasileiro, né? Tem feito Pode ser que uma... ele pinte na convocação do Tite, né? Não é de se... Não seria surpresa. Só para completar, já subiram da Championship o Norwich e o Watford, inclusive os dois também tinham caído na temporada passada, e a terceira vaga aí vai ter os playoffs para ver quem é o outro que consegue o acesso. Agora vamos falar de Libertadores.
Vamos começar pela terça-feira, como sempre fazemos, começando em sequência, pela sequência dos jogos, com o brasileiro derrotado da rodada, que foi o Internacional. Uma derrota, ao meu ver, surpreendente, talvez a derrota mais surpreendente de brasileiros até aqui na Libertadores, assim como foi a do Santos, na estreia para o Barcelona de Guayaquil. O Inter vencia com o gol do Thiago Galhardo de pênalti e em cerca de 10 minutos, já caminhando no final do jogo, acabou tomando a virada do Deportivo Táchira. O grupo do Inter, nesse momento, o Olímpia venceu nessa rodada o Always Read lá na altitude da Bolívia e todo mundo com 6 pontos. O Inter lidera, muito graças às goleadas que fez em casa, mas perdeu os 2 jogos fora, todo mundo com 6 pontos, grupo em aberto. O Inter nesse momento está classificando, mas tudo pode acontecer. Pedro, como você vê o Inter na Liberta? Eu acho que junto com o grupo do Fluminense é o mais embolado, né? Mas assim, João, o Deportivo Táchira não tem um excelente time, mas eles. Eu já tinha visto o último jogo deles, nem lembro mais contra quem foi, que eles acho que venceram, não me recordo. Vi um pedaço, né? E aí me chamou a atenção pela entrega, e depois eu tava lendo e vi que o zagueiro, né, que é capitão do Tátira, desmaiou no vestiário de tão cansado que ele tava. Tipo assim, é um time que se entrega muito em campo. E aí eu vi um cara que eu sigo, chama Josa Novales no YouTube, e tava comentando, falando assim, que não ficou surpreso com a derrota do Inter, porque se você faz um gol no Tátira e, e não, assim, não continua a intensidade de jogo, não, eles vão para cima porque eles, embora não sejam um bom time, tem uma entrega muito grande, a ponto do zagueiro conseguir desmaiar no vestiário, tão cansado que ele fica no jogo. Então, assim, é um time não é bom, né? Mas assim, acho que a entrega deles compensou, assim, e um resultado péssimo pro Inter, né? Que saiu na frente e tomou a virada. É um contraponto interessante que você deu, Pedro. Realmente um time que luta muito, o Tátira. Gustavo? O Inter dominou a primeira etapa, né? Se jogou muito bem o primeiro tempo, só que no segundo tempo abriu o placar e tirou o pé do acelerador, né? E aí viu o Tátira virar o jogo em apenas 10 minutos, como você disse. E aí fica um grupo embolado, né? Por causa que todo mundo tá com 6 pontos, o Inter agora tem um Grenal domingo, e na quinta-feira pega o Olímpia. Então tem que abrir o olho aí, porque pode ter chance de não classificar para as oitavas, né, da Liberta. Eu acho que fica uma dúvida. O Inter dormiu no ponto ou faltou perna realmente pro Internacional, porque o calendário a gente sabe como tá apertado e o Inter também vai ter Grenal agora, e é isso. O Inter agora tem ainda mais 2 partidas, vai ao Paraguai enfrentar o Olímpia, por mais que o Inter tenha goleado o Olímpia aqui no Brasil, é sempre um time complicado, conseguiu uma boa vitória nessa rodada, e também tem o Always Read em casa. É isso, sorte ao Internacional, eu acredito que o Inter classificará, fica bem embolado o, o grupo do Colorado. No mesmo dia e horário, o Santos colocou-se de vez na luta pela classificação, inclusive nesse momento está classificando, ocupa o segundo lugar do grupo, já que venceu o Boca Juniors, havia perdido para eles na La Bombonera, venceu em casa com o gol do Felipe Jonathan, a estreia do técnico Fernando Diniz, que haja vista fez pouco ainda em termos de treinamento, mas inclusive eu vi uma entrevista do João Paulo falando que o gol saiu de uma jogada treinada nesse único treino, desse um dos treinos que o Diniz deu antes da partida contra o Boca. Um belíssimo gol, por sinal, do Felipe Jonathan. Gustavo, como você vê o Peixe na Liberta, essa vitória contra o Boca e o que você espera do Santos daqui para frente? Foi uma vitória muito, muito importante, né, para dar um gás pro time e abrir o olho que pode conquistar essa vaga nas oitavas, né. O primeiro tempo foi meio truncado, né, o Boca muito melhor no início de jogo, mas o Santos conseguiu o gol com o Felipe Jonathan, né, que foi um baita golaço, deixou o jogador no chão e deu só um tapinha no canto esquerdo do goleiro, deixando o time mais tranquilo no jogo, né. E eu acho que foi uma vitória muito importante, por causa que deu uma moral, né, pra garotada. O Santos estava com os desfalques, né, e aí pôde dar essa moralzinha pro nossos meninos da vila aí.
É isso, o Santos, além de ter um elenco reduzido, tem sofrido com os desfalques, os mais recentes, o Alisson e o Marinho. E acho como o Gustavo disse, ao contrário do que aconteceu lá no jogo na Argentina, acho que o Santos fazia um jogo equilibrado até tomar o primeiro gol do Boca, depois disso se atrapalhou todo. Na Vila, o jogo era equilibrado até o Santos fazer o gol, e aí daí pra frente o Santos controlou bem a partida. Pedro, como você vê o Peixe? Eu acho que é importantíssima essa vitória do Santos, principalmente contra o Boca, né? É, fala assim, por questões emocionais, acho que deu um up aí nos jogadores do Santos, deu paz para o Diniz continuar trabalhando, porque ainda tem chance de classificação, né? Se perdesse aí o Boca ia para 9, o Santos ia ficar com 3 pontos, e aí pode dar tchau, né? Porque o Barcelona de Guayaquil ia ficar com 9, o Boca com 9 e o Santos e o The Strongest com 3. Aí já ficaria mais difícil. Mas aí colocou o Santos completamente na briga, né? Mas eu mantenho, não vou ser incoerente, mantenho minha opinião, que acho que o melhor para o Santos é não classificar, porque com o elenco que o Santos tem, se ele se dividir entre a disputa de uma Libertadores, mata-mata de uma Libertadores ou de uma Sul-Americana e de uma Copa do Brasil, ele não vai conseguir jogar no Brasileiro e corre risco de rebaixamento porque não tem elenco. O Peixe, enfim, de qualquer forma, o Santos está aí no páreo da Liberta e o Diniz vai ter um tempo para trabalhar agora, já que o Peixe não avançou no Paulistão. Então, pelo menos 2 semanas aí antes de começar o Campeonato Brasileiro e a terceira fase da Copa do Brasil, o Diniz vai ter semanas cheias para trabalhar para esses 2 jogos que restam contra os 2 jogos fora de casa. São 2 jogos muito difíceis contra o The Strongest lá na altitude de La Paz e contra o Barcelona no Equador. Vai ser 2 jogos que não vai ter começado o Brasileirão ainda, né? Um agora dia 18. Isso, então. Vai ter. Isso é uma vantagem, né? Vai ter esse tempo para Sim, trabalhar. tem um É, descanso aí pro time e uns treinamentos pro Diniz aí trabalhar. é bom no começo de trabalho que o Diniz consegue trabalhar, dá para recuperar jogadores, enfim. Sorte ao Peixe. Assim como desejei ao Internacional. O Flamengo, é, pela primeira vez, não venceu. Acho eu até que de forma surpreendente, porque as 2 vezes que tinha saído do Maracanã havia vencido times de melhor qualidade, como o ALDU e o Vélez, saiu perdendo por 2-0, então isso dá um gostinho um pouco melhor no empate. Martinez Arce e o Arão contra dessa fórmula caleira abriu 2-0, mas o Flamengo buscou com o Gabigol de pênalti, mais um dele, especialista nas cobranças de pênaltis, e o Arão, que tinha feito contra, compensou fazendo um a favor também. O Fluminense lidera o grupo com 10 pontos, ainda não está classificado, porque o Vélez ganhou hoje da LDU, assumiu o segundo lugar, a LDU está em terceiro, mas está praticamente lá. E Pedro, como você vê o Flamengo? O Flamengo, acho que ainda é favorito na Libertadores, mas um resultado surpreendente, né? Bem surpreendente. Não tão, João, porque o Lacaleira não, né? Acho que você falou Lacaleira. É, União La Calera. Foi lá com É, ele. a Lacaleira, tá certo. Eu É, confundi com o Tátira. não, é La O, Calera. então, não tão surpreendente porque eles têm o Mago Valdívia, isso aí resolve qualquer coisa. Um palmeirense falando, tá bom. Não, mas assim, o Flamengo ele continua sendo favorito, sim, o grande favorito ao título. Só que eu acho que o Rogério tem que resolver essa questão da zaga aí, porque é ridículo, assim. E foi até engraçado a fala dele, né? Fala assim, a gente não sofre muito gol. O problema é que quando sofre, não sofre muito a chance. O problema é que quando sofre, sofre gol. O problema é Então é o justamente que problema, né? achamos o problema, né? Eu acho É. que ele precisa dar mais atenção. Não sei se talvez jogar com 3 zagueiros, com o Arão, junto com o Arão. Mas, por exemplo, no gol contra lá, o Bruno Henrique abaixa, a bola passa por ele, bate no Arão e é gol. Então, assim, mas eu acho que o Flamengo tem que dar uma atençãozinha na defesa e o ataque tá muito bem, muito equilibrado, assim, e desequilibrante, né? Mas se o Flamengo quiser mesmo se postular ainda mais como candidato ao título, ele precisa arrumar essa defesa, porque no mata-mata, assim, ele não pode perder, tomar tanto gol. Eu acho que é isso. Se há um porém nesse Flamengo, é a questão defensiva, principalmente com o sem Rodrigo Caio, costuma sofrer mais ainda. E porque o ataque vai resolver lá na frente, a sensação que a gente tem. Então a defesa precisa segurar. Gustavo. O Flamengo, em números, né, foi melhor na partida. Só que a zaga acabou desequilibrando, né? Por causa que o primeiro gol foi falha do Bruno Viana.
E o segundo gol contra, né, do Arão. E aí fica difícil, né? O ataque faz a parte deles, só que a zaga acaba deixando a desejar e acaba complicando, né, um pouco aí o time do Flamengo. É isso, o Mengão deve classificar, mas tem ajustes a fazer daqui para frente. Quem vai muito bem e talvez sem poréns, é o Palmeiras. 12 pontos, é o melhor brasileiro da Libertadores, é o melhor time da Libertadores, é a melhor campanha no geral. Venceu o Del Valle lá no Equador. O Del Valle nunca tinha perdido em suas 7 vezes que disputou a Libertadores, nunca tinha perdido em casa, perdeu para esse Palmeiras que não tem poréns para falar do Verdão. Gol foi de pênalti do Rafael Veiga. Palmeiras classificado e já garantido a primeira colocação. Inclusive tem tudo para ter a melhor campanha geral. Pedro? Então, é impressionante, né? Já faz 4 Libertadores, o Palmeiras. E aí, nego falou que na última foi sorte, mas assim, já faz 4 Libertadores que o Palmeiras consegue fazer ótimas fases de grupo, assim. É, por enquanto, é o primeiro colocado, né? No geral, pode ser que, assim, como já está garantido, e já está garantido em primeiro, pode ser que o Abel, ele, por exemplo, sexta contra o Bragantino, joga o time reserva, mas a semi no domingo pode ser que ele jogue com o time titular, né? E aí o jogo contra o Defensa e Justiça na terça, na quarta, não me recordo, ele joga com um time alternativo, né? Assim, por ser um título, né? Não sei o que ele vai fazer. Mas assim, é um Palmeiras que é muito forte e principalmente por conta do Abel, assim, um time muito difícil de ser batido e o Palmeiras tem uma característica tem chamado muita atenção, que é ser um time meio que um time camaleão, porque quan- contra o mesmo Del Valle aqui, amassou o Del Valle, né? Assim, não deixava o Del Valle sair com a bola, fazia pressão alta, roubava a bola e fazia o gol. Lá, o Abel teve o entendimento de que não dá para jogar com intensidade, não dá para jogar de igual para igual, porque todo mundo que vai lá e faz isso, ou, às vezes, como o Flamengo, por exemplo, ano passado tomou 5-0 por causa da altitude, né? E a estratégia foi muito boa, achou um gol lá e fechou lá e não sofreu quase nada contra o Del Valle. Acho que eu já falei isso aqui outras vezes, eu acho que essa é a maior virtude do Abel. Ele entender qual é a estratégia para as partidas, entender o que o adversário tem a oferecer e quais são suas fragilidades, e montar esse Palmeiras a partir do que ele acredita que o adversário vai fazer, e quando ele acerta, a maioria das vezes ele acerta, né? E o Dudu tá Gustavo, voltando, hein, João? eu ia dar esse adentro depois que o Gustavo falasse, porque Dudu está voltando, e eu não me surpreenderia se o Palmeiras trouxesse o Borja de volta, que está muito bem na Libertadores também no Eu meio do tô, ano, depois eu do acho que empréstimo. vai. Não tá contratando ninguém, acho que vai, viu? É um mesmo que não se venha para ser titular, mas é um bom. Talvez o Luiz Adriano nem tenha um reserva assim de característica de área. Enfim, Gustavo, como você vê o Verdão? O Del Valle foi muito superior ao Palmeiras, né? Foram 21 chutes e o Palmeiras deu apenas 5, né? Mas o Palmeiras foi efetivo, né? Fez o gol de pênalti e soube se defender. Então foi um grande resultado aí pro Palmeiras, né? Que tá com 100%, 12 pontos e garantido nas oitavas já. O Verdão aí Eu, tá muito bem, por enquanto. eu acho que esse muito superior e essa blitz do Del Valle vai fazer em todo mundo que for lá. Mas É, acho que foi relativo, porque o Del Valle deu 3 chutes no gol e o Palmeiras também. E o único que então, exigiu o único que exigiu uma defesa do Everton mesmo foi um chute fora da área. Ele dava a impressão que eles não conseguiam entrar e ficavam cruzando bola e chutando de fora da área toda hora, sem nenhuma efetividade, assim. Foi assim, embora 22 chutes, 3 foram no gol, se eu não me engano, só e assistindo o jogo dava a impressão que o Palmeiras não ia sofrer o gol, assim, só se eles né, achassem alguma bola ou outra. eu também tive a mesma sensação, uma falsa pressão, os números talvez não exemplifiquem tanto. Mas é isso, o Verdão. Acho que acredito até, como tem Universitário em casa ainda, o Palmeiras tem jogos, são 2 jogos em casa, né? Tem tudo para terminar, quiçá 100% e com a melhor campanha geral para se chegar até a final, decidir até as semis todas em casa. Encerramos aqui a terça-feira e na quarta
O São Paulo foi ao Uruguai, o São Paulo foi com os reservas para o Uruguai enfrentar o Rentistas, o tricolor que está nas quartas de finais do Campeonato Paulista. E como há muito tempo não ganha um título, está nesse momento, já que tem uma situação confortável na Libertadores, priorizando o Paulista. E os reservas, acho que em parte deram conta do recado. Se naquele jogo contra o Racing, no 0x0, o São Paulo ganhou um ponto, acho que ontem o São Paulo perdeu 2 pontos. Mesmo jogando com o time reserva, foi superior ao Rentistas. O Orejuela abriu o placar cedo. O Gonzalez empatou não muito tempo depois. Mas o empate garante pelo menos a liderança ao São Paulo, com 8 pontos, empatado com o Racing. Ainda não classificado, mas muito encaminhado. Como você viu o jogo, Pedro? Então, eu concordo bastante assim, com essa estratégia do Crespo, assim, porque acho que o São Paulo não precisa ter a pretensão agora de ter a melhor campanha, sim, é importante ter, mas acho que o mais importante para o São Paulo agora é conquistar um título para tirar assim um peso das costas, né? Porque é uma torcida que recentemente não, né? Mas há um tempo foi acostumada com os títulos e está em jejum, né? Assim, de 8 anos, 9 anos agora, vai completar esse ano se não ganhar nada, de títulos, e acho que precisa mesmo focar no Paulista, por mais que não é o hiper título, mas é sempre bom ganhar alguma coisa assim, principalmente o Paulista, que envolve rivalidades, e o Crespo tem que ir para cima. Só me tira uma dúvida, como que será que ele vai fazer esse planejamento? Porque o São Paulo amanhã joga, hoje no caso, na sexta, joga contra joga as quartas e no domingo vai jogar semi, os dois com o time titular? Então, eu particularmente acredito que amanhã, evidentemente, vão todos, né? Amanhã não, nessa sexta, vão todos os titulares contra a Ferroviária, exceto os dois que estão lesionados, Daniel Alves e o Luciano, o Igor Vinícius e o Gabriel Sara, que também não foram lá para o Uruguai. Como eles não foram para o Uruguai, eles devem entrar no lugar. E aí, contra o Mirassol, eu acho que existe a possibilidade de ele colocar alguns titulares, aqueles titulares que estiverem bem fisicamente depois do jogo contra a Ferroviária, caso o São Paulo avance, claro, é evidente. Mas aqueles titulares que estiverem bem fisicamente, eu acho que enfrentam o Mirassol. E os que não tiverem ficam preservados para o confronto contra o Racing na terça, pela Libertadores no Morumbi. Eu Mas acredito que será a dessa forma. única chance do São Paulo é pegar o Mirassol? Não tem como ele pegar outro time? Sim, se o São Paulo passar é o Mirassol. Porque se passar Bragantino ou Palmeiras, será o Corinthians de qualquer maneira. Entendi. A não ser que daí se a Ferroviária passa e pode mudar o confronto. Mas o São Paulo passando é o Mirassol. O Mirassol será o classificado de pior campanha. Enfim, o Vitor Bueno falando que o São Paulo poderia ter vencido o jogo, o Vitor Bueno perdeu o pênalti e o goleiro do Rentistas foi eleito o melhor em campo. Gustavo, como você viu esse empate do Tricolor? Foi um empate com gosto, né, meio de derrota, porque eu acho que dava pra ter ganhado o jogo. O São Paulo teve um pênalti, né, pra poder ficar à frente do placar, mas o Vitor Bueno acabou perdendo. Teve 2 recuos, né, que o goleiro cometeu aí, com 2 Isso livres é muito diretos dentro curioso. da área. Um ele defendeu e o outro, o zagueiro, tirou em cima da linha. Então acho que o São Paulo dava pra ter saído do Uruguai com essa vitória aí. Meio surreal, né? Ter 2 recursos num jogo, a gente não vê isso todo dia. Eu não me lembro de ter visto isso em outra ocasião. Os caras não sabem Enfim, jogar bola. aconteceu. É isso, o Tricolor tem o Paulista como foco. Acho que como o Pedro falou, eu acho a estratégia acertada, desde que ela de fato dê certo, né? Porque na opinião aí o São Paulo amanhã não vence a Ferroviária eliminado nas quartas, aí podem falar que foi tudo errado. Mas eu também acho que analisando de antemão, sem esperar que os resultados aconteçam, a estratégia do Crespo faz sentido. O São Paulo precisa ganhar para tirar esse peso de não ser campeão há um bom tempo. E nesse momento o Paulista está mais palpável, está mais perto, é mais fácil do que a Libertadores. A Libertadores está encaminhada e a partir das oitavas é outra história. No mesmo dia, também na quarta, o Fluminense lidera seu grupo porque venceu mais uma. Não foi um jogo simples. O Santa Fé teve seus momentos de superioridade na partida, saiu na frente com o Gonzalez, mas o Fred marcou novamente, é o quarto gol dele em 4 partidas. Caio Paulista virou o jogo. O Fluminense com 8 pontos lidera o grupo, que tem o River Plate com 6 em segundo. Ainda não está classificado, mas é uma campanha muito boa do Fluminense, acho que muito melhor
do que a maioria imaginava. Pedro? Então, eu ia comentar isso. Ninguém esperava que o Flu ia tão bem. Tá jogando, também não esperava que o Fred ia voltar a jogar tão bem, né? Depois do Campeonato Brasileiro passado, que ele não estava rendendo tanto assim, mas já tá com uma média de um gol por jogo. E assim, o River não costuma, nas últimas temporadas, na fase de grupo, fazer campanhas excepcionais, assim, né? O bicho começa a pegar mesmo depois no mata-mata. Tanto que no último jogo, sem ser nesse do River, contra o Júnior Barranquilla, se eu não me engano, o River jogou com o time reserva, né? Porque tinha o jogo contra o Boca. Foi esse jogo, foi nessa rodada mesmo. Não, mas na anterior, acho que também. Semana Também? passada ele. Semana É, passada ele não jogou com o time titular, não. Ontem ele na jogou quarta, com. na quarta jogou com o time reserva também. É, ontem. Na quarta. Na quarta ele. Na quarta ele jogou com o time reserva também, mas quando começou a perder lá, ele botou o Borré, colocou os Sim, jogadores. sim. Bateu na bunda a água dele, ele. Mas assim, porque senão ia ficar complicado. Se ele perdesse pro Júnior Barranquilla, pode ser que não Ia ficar passava. arriscado. Uhum. Mas assim, acredito que vão passar os dois, o Flu e o River. Eu também. O River tem 2 jogos em casa agora, né? Eu acredito que o River deva passar também e o Flu da classificação encaminhada. Gustavo, como você vê o Fluminense na Liberta? Esse jogo em específico foi uma partida muito abaixo, né, do Fluminense, mas a experiência sempre salvando, né? Fredão aí, monstro, na Libertadores, que se tornou brasileiro, o terceiro brasileiro, né, com mais gols na competição, e é incrível como é que ele faz a diferença, né? E a gente viu um garoto, Caio Paulista, virar o jogo, né? Entrou e mudou o jogo. Incrível isso. Eu acho que, como você disse, não foi o melhor jogo do Fluminense, mas o que importa na Libertadores é a vitória e a liderança do grupo, e o Fluminense vai encaminhando sua classificação. E É, para fechar os assuntos brasileiros na Liberta, é até difícil falar do jogo do Atlético Mineiro, porque a gente grava o programa na quinta noite e o jogo acabou há pouco. O Galo venceu o América lá na Colômbia por 3-1, mas fazer qualquer análise da vitória do Atlético fica bem difícil, porque o jogo foi paralisado muitas vezes. A Colômbia está passando por um momento complicado de protestos por conta de aumento de impostos, enfim. O pau fechando do lado do estádio, o gás lacrimogêneo indo para dentro do campo, é um estádio aberto. O Júnior Barranquilla, inclusive, no jogo de ontem, Júnior Barranquilla e River se enfrentavam lá e também estava tendo protesto do lado de fora, só que aparentemente não na dimensão que teve hoje. O jogo ontem também chegou a ser paralisado, mas hoje foram 5 vezes só no primeiro tempo. O jogo no primeiro tempo teve mais de 60 minutos. Enfim, primeiro de tudo que é uma vergonha a partida acontecer na Colômbia, porque o Fluminense teve seu jogo passado para o Equador quando enfrentou o Júnior Barranquilla na semana passada, e não sei por que pensaram que dessa vez não seria diferente, porque a situação na Colômbia não melhorou. Enfim, não foi nenhum jogo agradável de se ver, mas de qualquer forma, o Atlético venceu por 3-1, gols de Hulk, Arana e Vargas, classificou, ainda não tem o primeiro lugar garantido, tem a disputa com o Cerro Porteño, inclusive o Atlético enfrenta o Cerro Porteño lá no Paraguai, mas por enquanto o Atlético vai. Acho que é isso, o Cuca está encontrando o time, apesar de não ser possível ser feita uma análise tão boa dessa partida, o Cuca vai encontrando o time aos poucos e vencendo, o que é importante. Pedro? Sim, vai encorpando. O Hulk, avassalador, né? Um gol a cada 45 jogos, a cada 45 minutos Gol a na cada Libertadores. 45 jogos seria horrível. Cris- tem 5 gols em 4 jogos, um gol a cada 44 minutos. Errei. E assim, tá encaixando. Eu achei. Ele tava tão deslocado no começo do ano que eu achei que ia falar. Parece que já foi a fase dele, né? Mas assim, parece que ele tá encaixando de novo. Foi só cortar o cabelo. É o Sansão reserva. Tá jogando muito bem e tem tudo para ser o cara do time aí. Apesar de ter o Nacho, que é muito desequilibrante também. Eu gosto muito do Zaratio. Acho que o Cuca podia usar ele no meio campo junto com o Nacho. Mas assim, falar do jogo de hoje é extremamente complicado porque eu acho que falta um pouco de senso na Conmebol, né? Eu não sei o que que ela pensa que ela tá fazendo. E tanto assim, os árbitros, porque eu tava vendo o jogo,
os jogadores tinham que conseguir implorar pro árbitro para parar a partida. Os caras não estavam aguentando correr, não estavam aguentando fazer nada. O país está extremamente devastado lá, crise para tudo quanto é lado. E a Conmebol insiste em fazer jogo lá, sabe? Não se preocupa com a saúde dos atletas, Deus sabe o que pode acontecer lá. Então, assim, é uma falta de profissionalismo tremendo. Tanto, não só nisso, né? A Conmebol quer fazer um produto melhor na Libertadores, mas na primeira fase não tem VAR. Deixa acontecer jogos em países que está acontecendo conflito dessa forma. Então, assim, é complicado, né? Por um lado, faz um trabalho legal, mas comete alguns erros primários, assim, na organização. É isso, porque é ruim para todo mundo, né? Desvaloriza o produto Libertadores, atrapalha o desenvolvimento dos times. Como você disse, o senhor árbitro uruguaio Andrés Cunha muito mal ao gerir a partida, enfim. Gustavo. Foi o que o Pedro disse, né? Falta de senso da Conmebol, deixar um jogo desse acontecer com o que... E sabendo, né, o que está acontecendo na Colômbia. Deveria ter um adiamento ou a mudança de local, né? Por causa que aí foi exatamente o que o Pedro falou. Pode acontecer alguma coisa com os jogadores e aí complicar a própria organização, né? Porque, como você disse, sabendo o que está acontecendo na Colômbia, não é que teve um protesto lá em Barranquilla do nada, né? Eu sabia qual era a situação do país. Enfim, mas o Galo venceu e segue aí, de modo geral, fazendo um apunhalado dos brasileiros bem na Libertadores. Neste momento, todos classificando. O Palmeiras já classificou. Internacional, São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro e Fluminense lideram o grupo. O Santos é o único que não lidera, mas pela situação que o Santos estava, conseguiu 2 vitórias seguidas, entrou de vez no páreo. Algo mais sobre Liberta? Eu quero falar da Sul-Americana, João. A gente vai falar agora. Eu vou passar pelos outros resultados, a começar pelo futebol, e quando eu terminar todos eles, quem quiser acrescentar algo, fique à vontade. Teve mais futebol, porque teve sul-americanos, brasileiros na Sul-Americana. O Atlético Paranaense venceu fora de casa o Metropolitanos por 1-0. O Bragantino ainda vivo venceu o Emelec, que era o líder do grupo, por 2-0, vitória importante do Braga. O Ceará empatou 0-0 em casa com o Arsenal de Sarandi. O mesmo resultado do Atlético Goianiense, que vinha muito bem, vem invicto ainda, mas tropeçou em casa empatando com o lanterna do grupo palestino por 0-0. O Grêmio venceu por 3-1, o Grêmio vai aí de vento em polpa, importante vitória contra o Lanús. O Bahia bateu o Guabirá 1-0 fora de casa e o Corinthians foi atropelado pelo Peñarol, tomou 4-0 e foi com as reservas lá para o Uruguai, mas 4-0. Enfim, o Corinthians está eliminado da Copa Sul-Americana. Se eu não estou enganado, o único brasileiro já definitivamente eliminado. Tivemos também NBB, começaram as semifinais, melhor de 5. As outras fases tinham sido melhor de 3. As semifinais é melhor de 5 no Novo Basquete Brasil. E, por enquanto, 2-0 nos confrontos. O Flamengo venceu as 2 primeiras partidas contra o Paulistano, confirmando seu favoritismo. E o São Paulo, que havia passado em terceiro na primeira fase, venceu os 2 primeiros confrontos contra o Minas, que passou em segundo. Então, de certa forma, surpreendente. Talvez esperava-se um equilíbrio maior no confronto. Os jogos têm sido equilibrados, mas por enquanto 2-0 São Paulo. Flamengo e São Paulo a uma vitória de fazerem a final da temporada da NBB. Na NBA, alguns jogos importantes de segunda-feira para cá. O San Antonio Spurs surpreendeu e venceu o Milwaukee Bucks por 146-125. Também foi surpresa, de certa forma, as vitórias do Golden State Warriors. Enfrentou os 2 líderes da Conferência Oeste, o Utah Jazz e o Phoenix Suns. Venceu o Utah por 119-116 e o Suns por 122-116. O Indiana Pacers também surpreendeu o Philadelphia 76ers, que é o líder da Conferência Leste. E o Indiana venceu por 103-94. Na Conferência Oeste, outra surpresa e uma vitória maiúscula do Memphis Grizzlies por 133-104 contra o Dallas Mavericks. E na Conferência Oeste, o Utah Jazz, que havia perdido para o Golden State, também perdeu para o Portland Trail Blazers por 105-98. Também tivemos Liga Nacional de Futsal, apenas 2 jogos de segunda-feira para cá. O Pato, a Liga Nacional de Futsal, que vai tendo jogos aos poucos, demorou para começar e vai tendo jogos em ritmo lento. O Pato venceu por 3-1 o Tubarão. E o Minas perdeu para o Praia,
esse aqui já é um clássico mineiro conhecido no vôlei feminino. No futsal deu Praia por 2-0. E falando da nossa região, da região aqui de Araçatuba, o Bandeirante e o Penapolense entraram em campo pela A3, o Beck segue sua oscilação, vence um jogo, perde outro, empata aqui, e acaba ficando ali no meio entre G8 e A3 e zona de rebaixamento. Venceu o Primavera por 1-0, e depois acabou perdendo para o São José, também por 1-0. O Beck está a 3 pontos do Z2 e a 3 pontos do G8, faltando 5 rodadas. Se conseguir uma arrancada, pode lutar para classificar para as quartas. Se tiver uma derrocada, pode sofrer lá embaixo. Enfim, vamos ver como é que vai ser os últimos dados do Bandeirante. E a situação do Penapolense é muito e cada vez mais difícil a cada rodada que passa. O time não vence, chegou ao 4º empate, ainda não venceu, tem apenas 4 pontos, empatou com o Batatais, que é o outro time do Z2, e na outra partida dessa semana perdeu para o Capivariano por 3-2. Pedro, o que você quer falar da Sul-Americana? Ah, Sul-Americana, ela traz tantas emoções, João. Não, a primeira coisa que eu queria falar é que o Grêmio, assim, tá encaixando muito bem com o Thiago Nunes, né? E aí parece que tá fechado o negócio lá com o Douglas Costa. Aí um abraço, né? Porque um ataque com, supondo, né? Fazer uma projeção. Diego Souza, Ferreirinha e Douglas Costa vai ser um completo inferno para segurar. O Ferreirinha é o jogador da Série A que mais participou de gols até agora. Acho que ele fez 10 gols e deu 7 assistências até agora na temporada. Então ele já era para ser titular. Acho que ano passado o Renato que segurava um pouco, botava o Alisson, né? Ele já estava pedindo passagem. Ele quase saiu do Grêmio por conta de renovação de contrato, mas é mais um ponto aí excepcional que o Grêmio tem revelado. O RB ganhou, né? Eu acho que vai com o time titular na quinta, amanhã, perdão, sexta, né? Hoje, no caso, para você que está ouvindo o Espaço Esporte. Com o time titular contra o Palmeiras. E eu acho que eu preciso falar do Corinthians, né? O Corinthians, assim, entrou com um time, pelo que eu tô vendo aqui, quase master, Jô, Gil. Olha, os corintianos vão ficar bravos, vai, continua. Tô brincando, Corinthians. Não, eu acho, por exemplo, que o Mosquito que entrou hoje, ele devia ser titular do Corinthians. Mas assim, agora o Corinthians tem que ir com sangue no olho para conquistar o Paulista, porque principalmente o Mancini, porque senão ele vai rodar, né? Eu não acho que a diretoria vai trocar ele agora, já tendo semifinal para jogar no domingo, mas assim, eliminado da Sul-Americana, já foi eliminado da Libertadores. E o Corinthians jogou a pré esse ano? Não. Quem caiu na Libertadores foi o Grêmio. Só o Grêmio. Não, que é o costume já. Uma brincadeira, corintiano. É que me deu um laço na memória. Assim, eliminado agora na Sul-Americana. E complicado, o clima vai ficar pesado lá. Se, por exemplo, se o Palmeiras passar e pegar o Corinthians e ser eliminado pelo Palmeiras, vai ser uma dor ainda maior, né? Assim, ou por RB Bragantino, acho que qualquer eliminação aí pesaria. Acho que o título ou a demissão do Mancini. Antes de perguntar se o Gustavo quer acrescentar algo, falando do Corinthians, falando primeiro do Grêmio, é isso, eu acho que o Grêmio, se trouxer o Douglas Costa e parece que está bem encaminhado, é só questão de anunciar, o Grêmio, e acho que é importante que o Grêmio vá de cabeça nessa Sul-Americana para vencê-la, um título interessante, um título que o Grêmio ainda não tem. E vem enfim, brasileiro, hein? Isso, exatamente, o Thiago Nunes diferente agora, né, o Renato Gaúcho, mesmo que ele vá com tudo na Sul-Americana, acho que vai no brasileiro também em frente, e é uma temporada que promete, vamos ver como é que o Grêmio vai. E o Corinthians, eu acho que o Corinthians vivia o seu melhor momento na temporada, inclusive de futebol, com o time titular, que é o que está jogando o Paulista, que não é o que foi hoje para o Uruguai. Porém, uma derrota de 4-0 e uma eliminação afeta de qualquer maneira. Então, como o Pedro falou, uma eliminação no Paulista, seja para o Palmeiras ou para o Bragantino, ou uma derrota até na final, que pode ser um clássico contra o São Paulo, pode trazer dor de cabeça para o Mancini. Acho que mais do que nunca o Corinthians quer também esse título do Paulista.
Gustavo, quer acrescentar alguma coisa? Nada. Ô, João, Então é sabe o isso. que Pode falar. é interessante falar? Os 4 clubes grandes aqui de São Paulo são os 4 primeiros do Brasileirão Feminino. O, Olha, o Palmeiras está invicto em primeiro com 17 pontos, o Corinthians em segundo com 16. Jogaram recentemente aí, foi 1-1 jogo. Aí em terceiro o São Paulo e o Santos empatado com 14 pontos. excelente notícia para o futebol paulista, para os 4 grandes. O futebol feminino, com certeza, será assunto futuro aqui no nosso Espaço do Esporte. Obrigado por trazer a informação, Pedro. Pedro, obrigado pela presença mais uma vez. Muito obrigado, foi muito legal estar aqui com vocês. Um beijo. Gustavo, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no Espaço do Esporte. É isso, a você que nos acompanhou até aqui, siga-nos no Instagram, @Espaço do Esporte Podcast, no Facebook, @Espaço do Esporte, estamos no YouTube com o podcast Espaço do Esporte e nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcast e afins. Muito obrigado pela companhia, a gente tem encontro marcado toda segunda e sexta-feira. Até a próxima.